Galera, dá pra ficar rico com SaaS? Não, pera aí. Dá pra ficar muito rico com SaaS e micro SaaS? No vídeo de hoje eu quero fazer uma reflexão sobre ganhar dinheiro. Eu acho que eu nunca fiz um vídeo especificamente falando de dinheiro no meu canal, esse é o primeiro vídeo, mas é um vídeo bem interessante e eu quero falar pra vocês um pouco sobre os caminhos que vocês podem seguir para vocês alcançarem diferentes tipos de riquezas na jornada de vocês. Então, vamos falar sobre três grandes caminhos que estão na mesa hoje. O primeiro caminho é o caminho de você ficar um empreendedor lifestyle business, que é o que a gente chama em inglês, que é um empreendedor que vive um estilo de vida. O segundo caminho é você virar uma startup, e você construir uma startup, que é o caminho que a gente já conhece, já tem mais de 10 anos que todo mundo fala de startup. E o terceiro caminho é você ser uma empresa bootstrapped, que é uma empresa que caminha com as próprias pernas, uma empresa que não depende de financiamento externo. Os três, a startup, o micro SaaS e a empresa bootstrap, começam pelo mesmo ponto de partida. Os três começam com o micro SaaS, com um software que resolve um ou dois problemas muito bem, enxuto e nichado, né? Até porque não dá para você empreender hoje, atualmente, sem você estar nichado, porque o mercado como um todo está saturado. Então você tem que achar nichos para você empreender. Quando você começa um micro SaaS, e eu vou citar vários exemplos, você consegue começar uma solução em paralelo ao seu emprego, sem você precisar tomar muito risco, diferente de uma startup. Então, de uma startup, normalmente a premissa de uma startup é você captar investimento para você lançar o seu projeto no mercado e crescer ele. Então, para você captar investimento, você tem que estar dedicado integralmente a esse projeto, você já tem que ter premissas, já tem que ter validade, etc. O do micro SaaS, você tem uma ideia e você quer validar essa ideia, e você começa a prototipar e você valida a sua ideia e você começa a ganhar um troco que a gente fala brincando, que é um troco suficiente para você pagar seu miojo, né? Que é o ramen profitability, né? Que é o dinheiro do miojo. E o micro SaaS e a startup e o SaaS Bootstrapped, os três vão começar pelo mesmo ponto de partida, prototipando, começando alguma coisa e testando. O micro SaaS, provavelmente, o empreendedor ele vai decidir que ele não quer largar o emprego dele. Então o cara tá lá, tá com seu micro SaaS, o micro SaaS sai de 1.000 para 5.000, de 5.000 para 10.000, e o cara também tem um emprego que ele ganha 10.000 e ele dobrou a renda dele com um SaaS. E ele tá super contente com isso, já ganhou uma grana e tal, e ele decidiu que ele quer continuar no emprego dele porque ele gosta muito do que ele faz, ele gosta muito da empresa que ele trabalha, e ele vai continuar no emprego dele, trabalhando e ganhando grana dele. Esse cara tem vários cases na nossa comunidade. Eu vou citar alguns, tá? Tem cases na nossa comunidade do Thiago Costa, por exemplo, que ele era um empreendedor, estava trabalhando na Petrobras e ele estava faturando seus 25, 30 mil ao mês com o seu micro SaaS. Então ele tinha um salário relativamente alto, ele tinha o seu SaaS que também tinha um salário relativamente alto e somado ele tinha uma bela de uma renda. Aí a gente tem cases de 50 mil por mês, temos cases de 100 mil por mês, e o maior case de todos de micro SaaS é um case de 250 mil ao mês. Ou seja, são três sócios que trabalham meio período no seu SaaS, eles têm um emprego, os três, gostam muito do emprego deles, e cada um põe no bolso quase 80 mil por mês, né, de faturamento, de distribuição de lucro. Então, esses são cases de micro SaaS. Então, 1 milhão ao ano, dá para você ficar rico com 1 milhão ao ano? Cara, dá. Você vira literalmente um milionário. Você vira um milionário. Você não fica muito rico, mas você fica rico. Então, um micro SaaS pode sim te deixar rico. Pensa comigo, quanto você precisa investir em renda fixa para você tirar 10 mil ao mês? Você precisa ter muita grana, pelo menos 1.200.000, 1,5 milhão você tem que ter investido para você tirar 10 mil ao mês. E você para pensar que um micro SaaS pode te proporcionar o que você renderia com 1.200.000 aplicado, é muito foda, é muito legal isso. O caminho da startup é um caminho um pouco diferente, né? O caminho da startup é um caminho que você vai lançar a sua startup, você vai captar investimento anjo, ou o que a gente chama de pré-seed. Depois você vai captar uma rodada seed, né? Então, o pré-seed você capta normalmente 300 mil, 500 mil, às vezes você capta até 1 milhão, é mais difícil, mas dependendo do projeto você pega mais. Ou você também tem a opção de começar com um fundo perdido, né? Mas de qualquer forma, você começa com dinheiro. E esse dinheiro ele serve para você ir a mercado e validar hipóteses. Então esse dinheiro serve principalmente para você cobrir o salário dos sócios, você fazer suas primeiras contratações, você desenvolver seu MVP, você lançar o seu produto no mercado. Depois a startup faz uma rodada chamada seed, que é quando ela já capta 1 milhão, 1,5 milhão,
meio, 2 milhões, 3 milhões, e aí o céu é o limite. E aí depois você vai para um Series A, onde você já capta 10 milhões, 15, 20 milhões, depende muito do caso. A diferença de um micro SaaS e de uma startup é que uma startup ela busca ser rei. Então ela quer pegar a grana para ela ter um valuation alto. Valuation é a avaliação da empresa. Então para a startup não importa quanto ela está muito faturando, para ela o que importa é valuation. Então o que as startups fazem, quando eu digo querer ser rei, significa que elas querem ser líderes de mercado. Então eles pegam muita grana para eles dominarem uma fatia do mercado relevante e um dia eles abrirem capital na bolsa ou eles venderem a empresa deles e aí os empreendedores ficarem, sim, muito ricos, né? No caso, em 2 casos. Mas estatisticamente falando, a chance de você vender a sua startup hoje, a chance de você fazer um Series A, que é a rodada que separa os adolescentes dos adultos, 2 a 3% das startups em 2024, se eu não me engano, captaram Series A. Ou seja, estatisticamente falando, se você vende a sua empresa pré-Series A, antes disso, você vai ganhar uma grana, assim, mas é mais difícil você vender a empresa porque você é muito embrionário. Então, se você não está faturando nem 1 milhão ao mês, que é quando você está elegível para receber um Series A, você é muito pequeno para você ser adquirido, né? Então, provavelmente as propostas não são tão boas. Então, para o mercado, 1 milhão ao mês é pouco. Já uma startup que capta Series A, ela já está faturando entre 1 milhão e meio, 2 milhões ao mês e ela já entra no jogo de adulto. Então, são pouquíssimas startups que entram no Series A e menos ainda que são adquiridas. Então, estatisticamente falando, a chance de você ficar muito rico como startupeiro, ela é muito baixa. É muito legal o fato de você construir e sonhar em ter uma grande empresa de tecnologia. Essa foi a jornada que eu fiz. Eu fiquei 10 anos construindo uma grande empresa, só que depois eu descobri que eu não ia ficar muito rico e aí eu decidi ir atrás de outro sonho. E o terceiro caminho é você sair do seu micro SaaS, né, e você virar um SaaS bootstrapped. Né? O SaaS que caminha com as próprias pernas. O SaaS Bootstrapped, basicamente, qual que é a diferença dos 3, né? Então, com o micro SaaS, você tá lá faturando seus 30 mil ao mês e você tá lá com seu emprego ganhando 10 pau ao mês. E de repente você fala assim, cara, sabe o quê? Eu vou investir no meu SaaS. Eu quero que esse SaaS cresça, mas eu quero crescer com as minhas próprias pernas. Então, o que você vai fazer? Esse empreendedor vai guardar uma grana de colchão e ele vai pegar o SaaS dele, vai contratar alguns funcionários. Esses funcionários vão começar a trabalhar e ele vai pegar uma parte do faturamento para cobrir folha e pagar o salário dele e ele vai sair do emprego e se dedicar integralmente. Então, ele entrou numa composição aqui organizacional onde está o sócio lá ganhando 5 mil por mês, 4 mil por mês, com uma empresa faturando 30, e ele está investindo 10 mil por mês numa equipe de 3 pessoas, por exemplo, de 3 mil cada uma, né, por exemplo. E aí ele tem lá, então, o sócio ganhando 5, mais 3 funcionários ajudando, e ele usa o próprio capital da empresa para reinvestir, né, uma parte, e ele guarda um pouquinho de dinheiro no fluxo de caixa da outra. E ele vai fazendo caixa e reinvestindo na empresa para crescer. Caixa e reinvestindo em caixa e crescer. Então, essa empresa de um SaaS Bootstrap, a diferença de uma startup dessa empresa é que ela não capta investimento. Então o processo para ela crescer é muito mais moroso, é muito mais lento, mas ao mesmo tempo você não tem investidores na sua jugular. E o desafio de você ter investidores é que você passa a viver de salário. Então quando você tem investidores, eles têm o desejo de recuperar o investimento deles. Normalmente os investidores buscam recuperar 10 vezes o valor que eles investiram. Então se você põe 100 mil numa startup, você quer 1 milhão de volta. Então, quando você põe grana numa startup, o fundador não pode ficar pondo grana no bolso, porque ele tem que fazer a empresa crescer e me devolver meus 1 milhão de reais. Então, a startup, o fundador vive de salário, né? E esse é um problema. Então, você vive com um salário e se você demorar 10 anos para chegar num estágio seed ou num Series A, você vai ficar 10 anos com o mesmo salário, provavelmente. Já num SaaS Bootstrapped, você pode ir aumentando seu salário gradativamente enquanto você vai ganhando grana. Então, cases de startups de sucesso, tem números, eu não preciso citar, mas da nossa comunidade tem alguns cases que saíram de um micro SaaS para virar uma startup. Então a gente tem, por exemplo, o ChatADV, que ele bateu 150 mil ao mês. Quando ele bateu 50 mil, o Paulo deixou de advogar para virar um empreendedor full-time e ele começou indo pelo caminho do SaaS Bootstrapped. Mas daí o Paulo bateu 150 mil de faturamento e ele concluiu que existe uma oportunidade de ele se tornar líder de mercado, porque todos os concorrentes dele estavam muito atrás. E aí o Paulo decidiu virar uma startup e abrir uma rodada de investimento para trazer investidores e acelerar esse processo de crescimento. E isso deu para o Paulo uma vantagem tremenda de negociação, porque o Paulo já está faturando mais de 1,5 milhão ao ano e isso facilitou muito
questões como flexibilidade de dinheiro, bonificações, salários, né, etc. Já um outro exemplo de um micro SaaS que virou um SaaS bootstrapped é o do ValidaPix. Então ele construiu o ValidaPix para ajudar a mãe dele a validar Pix e hoje ele atende mais de 1.000 empresas do Brasil. E o ValidaPix deve estar faturando hoje seus 150, 160 mil também. E o ValidaPix, ele deixou de ser um micro SaaS, ele virou um SaaS bootstrapped. Então eles não pegaram investimento, ele já montou uma equipe, está com mais de 10 pessoas e está reinvestindo a grana no negócio, tirando um salário baixo, porque ele quer continuar crescendo o negócio dele. Dá para ficar muito rico? Dá. Com todos os caminhos dá para você ficar. Com micro SaaS, você vai ficar rico, você não vai ficar muito rico. Com startup, estatisticamente falando, você só vai ficar muito rico se você fizer parte das 3% das empresas que venderem a empresa no Brasil. Já como um SaaS bootstrapped, você pode ficar muito rico, muito mesmo, e fazer distribuições de lucro bem gordas. E esse é o caminho que eu mais indico para quem quer ganhar muito dinheiro, que é o caminho que você se dedica integralmente para o seu SaaS e você deixa de ser só um lifestyle business, que é um micro SaaS, e você passa a ser um SaaS bootstrapped que você está reinvestindo e crescendo o seu negócio, crescendo sua estrutura. Então, esses são os 3 caminhos, cada um tem seus prós e contras, cada um tem a relação de amor e sonho, né, de vocês, mas hoje eu, Bruno, depois de ter montado uma empresa pelo caminho B, que é o das startups, eu decidi ficar no caminho A, que é os micro SaaS, e a minha tese é, de vez eu ter uma empresa de $500 mil de faturamento ao mês, eu prefiro ter 10 empresas de 50, porque com 10 empresas de 50, eu consigo ter uma equipe enxuta administrar elas. Então a minha tese é ter um portfólio de várias pequenas empresas. Então eu não quero nem ter um SaaS bootstrap muito grande, eu também não quero ter uma startup, eu quero ter uma equipe enxuta e um monte de pequenos SaaS, pequenos micro SaaS aqui, me gerando uma renda recorrente. Então, dá para ficar muito rico com SaaS, com micro SaaS, com startups? Dá, mas todas têm seus prós e contras. Por isso que é muito importante você saber qual o caminho que você vai querer ir e que tipo de riqueza que você busca. Para mim, porra, 1 milhão ao ano? Cara, já tá excelente, eu não preciso de mais que isso. Mas talvez para outras pessoas não seja o suficiente. Talvez o suficiente seja 5 milhões, 10 milhões, e aí só o tempo vai dizer. Por isso que é importante vocês decidirem que tipo de negócio vocês querem construir. Micro SaaS, uma startup ou um SaaS bootstrapped. E cada um deles vai te levar para um tempo diferente e um diferente tipo de riqueza. Beleza? Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje e eu vejo vocês na próxima edição.